Louvado seja o nome do Senhor. E como nós estamos na semana falando como a vontade de Deus como combustível para a oração, e tivemos aqui no domingo uma revelação da parte de Deus. Pode abaixar um pouco o meu microfone? Tivemos aqui domingo uma revelação da parte de Deus. Eu resolvi nessa noite trazer o tema como saber a vontade de Deus para a minha vida. Como saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu poderia já falar de cara que a vontade de Deus você se descobre ela lendo a Bíblia. Eu poderia gastar um tempo aqui com vocês mostrando que o cristão que não lê a Bíblia, é impossível ele descobrir a vontade de Deus para a vida dele. A Bíblia tem 8.333 promessas para o cristão. É chamado de testamento, dizendo que Deus nos deixou uma herança, ou que através de Cristo Ele nos deixou promessas para vivermos aqui na terra. Coisas que são por direito nosso como filhos dele. Achamos Deus falando em Josué no capítulo 1, no versículo 6, dizendo: ser forte e corajoso, tome cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro desta lei. Medita nele, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Temos o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado ou feliz o homem que medita na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Temos Jesus dizendo em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E temos várias passagens nos dizendo o quanto o cristão precisa ler a palavra, precisa ter uma disciplina de leitura da Bíblia, porque Deus se revela na palavra. E quando o diabo ele não se importa que você venha para a igreja, que você se torne um religioso, mas porque a Bíblia não diz o meu povo perece por falta de oração, o meu povo perece por falta de culto, o meu povo perece por falta de campanha, o meu povo perece porque falta conhecimento. A Bíblia diz que a libertação vem pelo conhecimento da verdade. Então eu gastaria um bom tempo aqui falando de coisas que você já sabe. Mas nessa noite, eu preciso colocar na sua cabeça o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para a sua vida? Ao invés de eu ficar falando para você que você tem que ler a Bíblia para aprender quais são as promessas, quais são os benefícios, como viver uma vida cristã de forma que agrada a Deus, como não cair no engano do diabo, como não cair em heresias. Sabe, irmãos, é incrível. Estávamos em Porto, no Gêmeos, terça-feira, e o Cleito estava nos falando de um rapaz que está falando, que vai sair de Porto Ferreira e vai em São Paulo, na igreja, e falando com entusiasmo, na igreja do pastor que revela, aquele pastor que revela tudo. E Paulo adverte que nos últimos dias as pessoas teriam comichão de ouvidos e não suportariam mais a sã doutrina, não teriam paciência de ouvir a palavra de Deus e andariam de um lado para o outro, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, pela astúcia de homens, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, observe que quando o crente ele não lê a Bíblia, ele não conhece a Bíblia, que vergonha um cristão nunca ter lido a Bíblia toda. Se dizesse cristão há mais de 10 anos e nunca ter lido a Bíblia toda. Desculpa, eu questiono o teu cristianismo. Questiono. Qualquer pessoa que dizer para mim que é crente mais de 3 anos e nunca leu a Bíblia toda, tem que questionar. Porque não é bíblico isso. Todo cristão nascido de novo, para aprender a viver a nova vida, tem que caminhar na palavra. O Espírito e a palavra andam juntos. É por isso que você vê tanta besteira acontecendo no Evangelho, por falta
de se conduzir pela palavra de Deus. E aí vem o engano do diabo. Então eu gastaria muito tempo para falar com vocês, mostrando versículos da Bíblia, que você precisa ler a palavra, meditar na palavra. Aliás, quem lembra que Deus trouxe lá da Jordânia o missionário Raide, na conferência que nós fizemos, a mensagem que ele pregou na conferência na escola é: leia a palavra, quer ser limpo? Leia a palavra. Ele falou sobre isso. Leia a palavra, palavra que santifica, palavra que limpa. Leitura da palavra é como um banho. Você não tem que tomar banho diário. Mesma coisa é o crente. Esse mundo nos suja, esse mundo nos corrompe. Há muita coisa no dia a dia que a gente se depara nesse mundo. Assim como a sujeira que agarra o nosso corpo e chegamos em casa e atiramos com um banho, assim é o pecado, as coisas do dia a dia, é lavado pela palavra. Quando lemos a palavra, nós nos lavamos, nos banhamos. Agora, enquanto ficamos tanto tempo sem nos banhar na palavra? Então, em vez de eu ficar gastando tempo, porque você vai dizer, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não fala qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele não fala qual é a vontade dele para a sua vida. Ele diz que tem uma vontade na sua vida. Ele diz que para essa vontade se cumprir, você tem que renunciar à sua vontade e que você tem que confiar nele. É assim que Deus trabalha na Bíblia. Foi assim que ele falou com Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, nós precisamos entender que existe uma coisa que Deus deseja que a gente venha saber sobre a vontade dele. O resto ele não quer que a gente se preocupe, e ele nem se preocupa em nos falar. Então, quem fica esperando Deus mostrar o que ele tem para dizer eu vou, não vai sair do lugar. Porque a vontade de Deus ela é revelada no caminho, e muitas das vezes ela só é entendida no final. É por isso que muitos não trilham esse caminho, não pegam esse caminho. Agora você precisa saber o que é a vontade de Deus. Se você souber o que é a vontade de Deus, isso basta. Se você só entender qual é a vontade de Deus, isso basta. E o que é a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu poderia gastar um tempo, mas eu tenho um objetivo nessa mensagem, nessa noite. E se eu ficasse também nesse versículo, eu passaria da medida da minha fé e seria hipócrita e pregaria para vocês coisas que eu ainda não vivo. Então eu simplesmente me tornaria aqui alguém falso, e eu não quero ser falso. Eu ainda não tenho condições de pregar esse versículo 1 na íntegra. Talvez chegue em algum momento, em algum dia, e eu consiga chegar aqui e ministrar para vocês. Mas o versículo 1 nos diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo. Repita comigo: sacrifício vivo. Presta bem atenção. Por que sacrifício vivo? Porque na lei de Moisés se ofereciam sacrifícios mortos. Matavam-se animais e se levava ao altar. Agora o que Deus está pedindo é que o que seja colocado sobre o altar seja sua boca, seu coração, sua mão, seus pés, seu pulmão, seu corpo, sua vida. Está dizendo, vocês se ofereçam. Ofereça a sua boca para Deus, ofereça a sua mente para Deus, o seu coração a Deus, ofereça o que você é. Agora, Deus não quer mais sacrifício morto. Deus quer sacrifício vivo. Então, teríamos aí um esboço para trabalhar. Agora, a coisa é mais profunda. Oferecer isso de que maneira? Ah, mas eu canto na igreja. Eu dou o meu dízimo, eu vou para a igreja. Mas veja bem, o sacrifício vivo, e ele deve ser o quê? Santo. Isso quer dizer, irmãos, que se eu usei a minha boca hoje
para maldizer alguém, falar palavrão, para maldizer o governo, para espraguejar, para murmurar, este culto meu já não é racional. Este culto meu, Deus já não recebe. Observe você como nós erramos. Porque o sacrifício que eu ofereço não é de lábios, não é de olhos, é de lábios santos, olhos santos, vida santa. Eu coloco tudo santificado no altar. E isso se torna agradável a Deus. Complica um pouco eu trabalhar isso com vocês. Mas eu só estou dando um adendo por causa do versículo. Este, repita comigo, este é o culto de vocês. Observe, como é que é o nosso culto? O nosso culto é se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, oferecendo as nossas faculdades mentais, nossos sentidos, todo o nosso ser, mas chegar aqui e oferecer isso de forma santa, não é pecar o dia inteiro, mentir o dia inteiro, chegar aqui com a consciência pesada, condenada. E hoje também eu vou falar o motivo de por que nós não estamos vendo muito glórias a Deus e aleluia na igreja, e porque as pessoas não estão se entregando durante o louvor. O que eu tenho reparado a igreja, sabe? Eu reparei no domingo que quase que acendeu, mas apagou, e eu venho questionando, Deus, o que está acontecendo com a adoração? Por que as pessoas em meio à adoração estão tão frias, tão indiferentes, não responde o louvor? Para adorar você tem que estar mandando, dá glória a Deus, agradece a Deus, você tem que estar falando. Também vou falar sobre isso. Por que isso está acontecendo? Mas veja, eu e você, como nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus? Primeiro, nós somos sacrifícios vivos, afinal de contas não estamos mortos. Agora devemos pensar, se o meu lábio chegou aqui nessa noite santo, se eu tive cuidado durante o dia com o que eu falei, se eu tive cuidado com os meus olhos, com o que eu vi, se eu tive cuidado por onde eu caminhei. Qual foi o meu cuidado para que eu chegue agora e me ofereça como um sacrifício santo? E aí a Bíblia vai dizer, este é o culto de vocês, tá? É assim que vocês devem cultuar. Não tem outra forma, não tem outro meio. O nosso culto, ele é racional. Repita comigo, o culto é pensado. Então isso quer dizer que você não pode vir para a igreja para começar a pensar. Não estava pensando nisso. Nossa, essa mensagem me fez ver que eu estou andando 3 meses errado. Faz 4 meses que eu estou andando no erro. Porque o seu culto acaba, e o seu culto não deveria acabar. Nós temos um momento de nos juntar como igreja. Mas você deveria pensar muito, muito, antes de entrar nesse lugar. Você deveria pensar o dia inteiro. O seu culto deve ser de manhã. Quando você acorda, todos os dias, você deve pensar, e eu só vou entregar lá na igreja à noite, o que eu vou fazer é entregar a minha oferta a Deus, eu vou me colocar diante dele. Mas está tudo ao contrário, gente. Está tudo ao contrário, nós estamos vivendo uma degradação terrível do cristianismo. Será que vocês não sentem falta do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, do fogo de Deus que emana a nossa vida, de pessoas se rendendo a Cristo chorando? E vocês acham que por que isso não está acontecendo? Por causa do comportamento daqueles que se dizem membros do corpo de Cristo e vivem uma vida deprovável. Você acha que você vendo sua pornografia não afeta nós à noite aqui? Você acha que você mentindo não afeta o nosso culto? Você acha que você defraudando não afeta a igreja? Não afeta o andamento do culto, está enganado? É isso que o diabo quer colocar na mente de cada um. Se somos um corpo, o Vilela está com o dedo machucado, pergunte ele se todo o corpo não está sofrendo por causa disso. Bem, o nosso culto é este, é oferecer todas as minhas faculdades, a minha boca, o meu olho, a minha vida, em sacrifício vivo, aí vem santo, aí ele vai se tornar agradável a Deus, porque o meu culto, ele é racional, eu penso nele.
É aí que eu falo que muitos crentes deveriam ter ao menos o cuidado de, antes de vir para o culto, ou quando chegar no culto, pedir a Deus perdão pelos pecados cometidos durante o dia. Tomar pelo menos o cuidado disso. Porque quando vamos, eu nem abri esse texto, quando vamos para Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1, a advertência ela é maior em relação ao culto. Eclesiastes 5:1, a gente vai voltar em Romanos 12. Olha, quando vocês forem ao santuário de Deus, seja, repita comigo, reverente. Seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, irmãos, cuidado. Se ficar sonhando muito, às vezes você está muito ocupado. Do muito falar, nasce prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Volta lá em Romanos 12:1. Então eu disse para vocês que ainda estou trabalhando duro para que o meu culto, para que toda a minha entrega à noite seja santo e agradável a Deus. Porque esse deve ser o objetivo do nosso culto. E aí você precisa ver aonde você está na tua caminhada espiritual. Porque quando você se torna um religioso, você entra e sai desse lugar e não te afeta nada. Porque você acha que você está no céu. Mas tem muita gente, irmãos, presta bem atenção. E eu vou falar isso com toda sinceridade. Tem horas, eu vou falar isso com toda sinceridade. Tem horas que um bar é melhor do que a igreja. Porque quem está no bar sabe que está perdido e precisa ir para a igreja. Pior é quem está na igreja vivendo como se estivesse no bar. Quem está na igreja vivendo como se estivesse no bar, pensando que está indo para o céu. O mais próximo que a pessoa vai chegar da eternidade é o banco da igreja. Porque não levamos a sério a santidade, ou quanto Deus leva a sério o nosso dia a dia e as nossas ações. Mas eu não quero me prender aí, eu quero me prender no versículo 2. Porque o que é a vontade de Deus? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, agora sim, o que é a vontade de Deus. Por que eu disse que Deus não está preocupado em você saber e descobrir qual é a vontade dele? Ele quer que você trilhe o caminho. Ele quer que você obedeça e você ande no caminho. Que você renuncie a essa vida e este mundo. Porque a vontade de Deus é essa. Repita comigo, a vontade de Deus ela é boa. Repita comigo, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. E a vontade de Deus é perfeita. Então eu não preciso saber de mais nada. Eu não preciso entender. Eu não preciso adivinhar. Escuta. Todas as vezes que eu pensei que ia para um lugar sofrer pelo nome do Senhor, Deus me surpreendeu com coisa boa, com coisa agradável e com coisa perfeita. Vocês vão ver com Samuel e Alex que estamos mandando para missões. No futuro eles vão dizer, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tudo que você precisa saber sobre a vontade de Deus é que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Agora, irmãos, calma aí, que eu vou te mostrar
um problema que está acontecendo, por que a igreja não está louvando, por que a igreja não está respondendo à adoração, por que essa frieza dos crentes em não ser cheio do Espírito Santo, não está falando em língua, não está sendo batizado, não estão sendo curados, não estão avançando na sua vida espiritual, porque tem um problema grave. Primeiro, nós precisamos entender que Deus não se preocupa em dizer, se você caminhar comigo, você vai chegar lá, porque o que Ele quer que você entenda é o que é a vontade dEle. Não é qual é, mas o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está ali. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E você vai ver isso durante toda a Bíblia. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas o diabo conseguiu trazer uma mentira, implantar na mente dos crentes e os atacam diariamente, porque eles não blindam a sua mente com o capacete da salvação. Eles não estão vestidos de armadura. Por isso estão com as suas mentes, o capacete da salvação, fora do lugar. Então a mente dele é atacada, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Ele não está com os pés calçados na preparação do evangelho, não está com o escudo da fé. Existe um mal que se tornou cultura no evangelho e também está presente na vida dos discípulos. Esse mal impede as pessoas de buscarem de todo o coração a vontade de Deus. Nos impede de fazer o que está escrito em Romanos 1. Nos impede de nos entregarmos totalmente. Nos entregarmos totalmente. Irmãos, enquanto eu não entender, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que o homem seja casado com uma esposa. Enquanto eu não entender que a minha esposa é boa, e que ter 2 ou 3 o amante não é bom, mas que isso que é bom, que o que Deus diz é bom, enquanto eu não entender isso, eu vou viver de cobiça, eu vou viver de pornografia, eu vou viver cocheando no meu pensamento, e eu nunca vou ter uma entrega total, e eu vou viver numa miséria espiritual, frequentando igreja, passando por religiosidade, e pior, sem ter renovação, porque tem crente estagnado. Ele acha a vida com Deus é só isso, é só ir na igreja, é só isso, mas o problema não está na igreja, é ele que não se renova, porque ele não se permite, porque ele não se entrega, ele já aprendeu e ele continua resistente, estagnado. Nós precisamos nos renovar, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então eu não preciso saber qual é, eu preciso saber o que é a vontade de Deus. Se eu souber o que é, eu vou trilhar nesse caminho. Leonor coloca sempre uma frase, eu não sei se eu vou saber direito, e ela diz, essa estrada é boa e eu vou andar por ela. Eu queria que você saísse desse culto, postasse isso nas suas redes sociais. Essa estrada é boa e eu vou andar por ela. Veja. Nos impede de buscar a vontade de Deus de todo o coração ou buscar com dedicação. Na verdade, é uma estratégia diabólica na mente das pessoas que não procuram conhecer a Deus através da Bíblia. Dá uma olhada em Lucas 13, vamos ler do 1 ao 5 e vamos começar a desmistificar o que o diabo planta nas nossas mentes sobre a vontade de Deus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Pare aí e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Irmãos, nós temos um problema grave que acontecia naquela época, aliás, muito antes daquela época,
e já acontece hoje, relacionar tragédias, acontecimentos, coisas que dão errado, à vontade de Deus. Jesus está dizendo, vocês estão pensando que porque aquilo foi uma coisa horrível para eles, Pilato pegou o sangue de alguns galileus e mataram eles dentro do templo. E o sangue deles se misturaram com o sangue de animais. Quando os judeus viram aquilo, para eles foi uma coisa horrenda, horrível. E na cabeça deles o que cometemos de errado para Deus nos trazer tão grande mal? E aí Jesus vai citar uma outra tragédia. Ele vai dizer, olha, vocês lembram da torre que caiu sobre os 18 homens? Vocês acham que eles são mais pecadores? Você acha que isso acontece porque as pessoas são piores do que vocês? Não! Isso é um engano implantado na mente de vocês. Um engano de que quando as coisas dão errado, de quando as coisas vão muito mal, é porque Deus está punindo. É porque Deus está tratando. É porque Deus está irado. É porque Deus está... Então você vai ver alguns crentes na igreja que tudo de desgraça e de ruim, perdeu o emprego, foi vontade de Deus. Caiu, foi vontade de Deus. Mas pastor, a Bíblia está escrito em tudo dai graça. Presta bem atenção, não interprete a Bíblia errada. Em tudo não é de tudo. Você não vai sofrer um acidente de carro, olhar 3 pessoas mortas do seu lado e dizer, graças a Deus por esse acidente. Você vai dizer, graças a Deus porque sobrevivi. Ou seja, dentro de uma desgraça, eu consigo dar graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Não é de tudo. Eu passo por uma situação difícil na minha vida, ela foi terrível. Mas eu consigo olhar e dizer, mas Deus me guardou, porque poderia acontecer pior. Isso é que em tudo dá graça. Só que o nosso problema é achar que se o governo do PT voltar, é vontade de Deus. Se eu cair, foi vontade de Deus. Se eu perdi o emprego, foi vontade de Deus. Se meu casamento deu errado, foi vontade de Deus. E a gente começa a relacionar tudo que dá errado como vontade de Deus. A gente é assim ou não é? Não é dessa forma que as pessoas pensam? É um tratamento de Deus. É a ação de Deus. É a mão de Deus. Deus quis assim. Ora, a Bíblia diz que quando Isaac casa com Rebeca, se ele pensasse igual eu e você, que pela mulher dele ser estéril fosse vontade de Deus, não, Deus não quer que eu esteja filho, porque minha mulher é estéril. A Bíblia diz que ele orou 20 anos. 20 anos. Observe você. Por que Deus, que fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, vai dar uma mulher a Isaac que ele ama e é estéril? Por que ele tem que orar 20 anos por essa mulher? E se ele pensasse como a gente pensa, eu não posso ter filho, é a vontade de Deus. Eu não posso ser isso, é vontade de Deus. Eu não posso ter aquilo, é vontade de Deus. Então já que eu não consigo, é vontade de Deus. E eu começar a pensar assim, como eles pensavam naquela época. Tudo é um castigo. Jesus está dizendo, vocês estão pensando que o sangue daqueles galileus, ou a torre que caiu, porque sempre quando a gente vê alguém passando por uma desgraça, irmão, o nosso pensamento é tratamento, é sofrimento, é pior do que eu sou melhor do que essa pessoa. E Jesus está querendo explicar que não é nada relacionado a Deus. O problema nessa situação é o pecado, é a falta de arrependimento. E o problema não vem de Deus para o mundo. Não foi Deus que trouxe o problema para o mundo. Deus não criou uma vida difícil para nós. Ele não planejou um mundo difícil para a humanidade. Ele não fez nada disso. Há sempre uma pergunta no ar. Se Deus é bom, por que Ele não intervém em tragédias? Pelo contrário, se interpreta na maioria das vezes que as coisas que deram erradas ou que são desagradáveis é a vontade de Deus. Grande parte de tragédias são interpretadas como um castigo de Deus pelo pecado. Esses dias eu estava passando na rua,
Saindo da academia, tinha um grupo de pessoas conversando, eu só vi sair uma voz do meio. Deus mata, hein? Você pensa que Deus não mata? Deus mata. Deus mata. Eu só via falar isso. Deus mata. Olha, temos tantas coisas para falar de Deus, mas preferimos falar que Deus mata. Já temos tanta gente matando, tanta morte acontecendo, tanto assassinato. E a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas de salvação. E nós estamos falando, Deus mata. Enquanto a Bíblia diz, Deus é vida, Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus não é o problema, Deus é a solução. Ele não é a perdição, Ele é a salvação. Ele não nos odeia. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vive eternamente com Ele, andando em ruas de ouro e cristal, com vestes novas, onde não haverá dor, choro, pranto. É isso que Deus tem reservado para aqueles que creem e confiam no nome dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é bom, Ele é bom. Então, muitas das vezes as pessoas ligam coisas que estão dando erradas em suas vidas como vontade de Deus. Como é isso, irmãos? Repita comigo, a vontade de Deus é boa e é agradável e é perfeita. Existe uma coisa que precisamos diferenciar. Não é porque Deus sabe de todas as coisas e as permite que é a vontade dele. Assim foi com Adão e Eva. Ele disse, olha, não comam desse fruto. Ele foi bem claro, não comam. Mas vocês têm permissão para comer. Mas se vocês comerem dele, vocês vão se dar mal. Temos algum chamado, capacidade de escolher. E quando essas escolhas dão certo, chamamos ela de vontade de Deus. E quando elas dão errado, chamamos também de vontade de Deus. Ou seja, interpretamos a vontade de Deus pelos acontecimentos e não pela palavra. Tem tanta gente olhando para os acontecimentos, não para a palavra. Ele interpreta a vontade de Deus através das coisas que acontecem. Se aconteceu é porque é a vontade de Deus. E quantas coisas acontecem neste mundo que Deus, por exemplo, uma das coisas que acontece todo dia, que a Bíblia diz que Deus fica triste, a morte do ímpio. E a igreja está dizendo, mais um ladrão, Siqueira, menos um CPF, CPF cancelado. Ezequiel diz, Deus não tem prazer quando o ímpio morre. Olha quem é Deus, enquanto nós estamos dizendo, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido acabado. Deus está dizendo, eu não tenho prazer quando morre um assassino. Eu não tenho prazer. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é bom. Porque temos dificuldades com isso. Vemos Ele como alguém que está manipulando as coisas. E como se não quisesse que vivêssemos bem. Olha o que diz. Deixa eu achar aqui a primeira referência de Gênesis. Eu coloquei 3, mas se eu não me engano no capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Não, eu já avancei muito, calma, eu volto. Olha o que diz aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 14. Presta bem atenção. Jeremias 29, 11 ao 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não... Irmão, preste bem atenção. Deus não tem plano de te causar dano. Mas está escrito em Hebreus 12 que Deus disciplina e corrige a quem ama. Você acha a disciplina de Deus
algo ruim, porque a Bíblia está dizendo lá que é ruim quem ele não disciplina. Lá é ruim quem ele não disciplina, lá é ruim. Mas aqueles que Deus diz, não, você está no caminho errado, não vou deixar você ir desse jeito. Muitas das vezes nós nos entristecemos, porque Deus está olhando a nossa eternidade. E às vezes Ele está pedindo você agora, falando que você não vai, não adianta você querer ir, não vai. E Deus falou com Moisés, você não vai entrar na terra da promessa. Moisés ficou até triste. Mas se ele pudesse ver o que ia acontecer depois que ele entrasse lá dentro, Moisés está escado desviasse. Ele ia falar, eu perdi 80 anos da minha vida para ver esse povo entrar na terra da promessa para adorar Baal e se prostituir e acabar com a vida de Moisés. Veja bem, queridos, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Aí volta para Romanos 12. Quando me procurarem de todo o coração. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então os planos de Deus, volta no versículo 11 por favor, os planos de Deus para a tua vida, querido. Preste bem atenção, porque eu sei e conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e de não causar dano. Diga, Deus não tem plano de me causar dano. Deus é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Olha bem como é que Deus não tem culpa de nada que está acontecendo no mundo. Vamos descobrir de quem é a culpa das pessoas morrerem do jeito que morrem, das pessoas estarem com fome, de termos governantes corruptos. Vamos descobrir onde está a culpa. Porque o texto vai dizer, e Deus viu tudo o que havia feito. Ele está concluindo a sua obra. E Ele assina a sua criação, incluindo o homem. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado o quê? Não, não é bom. Muito bom. Deus fez tudo, repita comigo, muito bom. Minha irmã, se você não pegasse aquela maçã, você não estava preocupado em emagrecer. Estava sarada. Foi a maçã que você comeu. Adão, se você não tivesse comido junto com a mulher, não estaria se matando na vida, não estaria tendo que sofrer tanto para trazer o sustento para casa. Porque a culpa começa em Gênesis capítulo 3, dá uma olhada. Gênesis capítulo 3, versículo 17 em diante, olha lá. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, repita comigo, maldita é a terra por sua causa. Os caras construíram a torre, não apertaram os parafusos direito, fez mal feita, a torre caiu, foi Deus que derrubou e matou os 18. Pilatos, um sanguinário, mata os caras dentro da igreja, foi Deus que matou. Ora, gente, Deus disse, porque você fez o que eu disse, maldito é a terra por sua causa. Volta no versículo 17. Maldita é a terra por sua causa. Repita comigo, com sofrimento você se alimentará. Veja, Deus não era para ser assim. Hoje nós estamos levantando uma cesta básica para ajudar uma família, não era para precisar disso. Deus não fez nada disso. Deus não criou fome, Deus não criou escassez, Deus não criou peste, Deus fez uma terra muito boa. E é por isso que Ele veio e enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar e diz, espera um tempo,
estou levando vocês de volta para o jardim. Só que dessa vez, eu fiz ele melhor do que antes. Antes ele era de terra, agora as ruas é de ouro e os rios são de cristais. E o corpo de vocês será um corpo de glória. E lá não haverá possibilidade de pecado, porque vocês serão para mim um particular tesouro. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. 19. Com o suor do seu rosto. Com o suor do seu rosto. Você poderia estar fazendo filho, brincando com seu filho, ginástica. Imagine, irmão, se o homem não estivesse pegando maçã, essa hora estava eu, o Falcone, o Pedro, o Roberto, o Cleito, tudo brincando de pique-esconde. Quem aqui não lembra quando a gente brincava de pique-esconde? Que coisa gostosa a nossa infância. Hoje as pessoas nem conhecem isso. Só não ia ter pera, uva, maçã e salada mista. Aí também não exagera não, nem pique garrafão. Mas nós estaríamos brincando nessa hora. Imagina a gente grandão, peladão, todo mundo pelado, correndo para lá e para cá. Gente na rua brincando, sorrindo. Não ia ter notícia de morte. Não ia ter médico estrupando mulher na hora do parto. Você vai entrar na internet hoje, só dá isso. Isso é só notícia desgraçada. Não ia ter esse tipo de coisa. Aliás, a mulher não ia ter nem dor para ganhar neném, não ia precisar nem de médico, ela mesma em casa ia tirar, igual a Kenny. Ia nascer sozinho. Olha, irmã, quando você estiver sentindo dor no parto, não grita, ai meu Deus, grita, ai Adão. Ai Eva, eu nunca vi. Toda hora, ai meu Deus, quando você se machucar, grita, ai Adão. Ai Eva. Mas as pessoas gritam, ai Deus, bateu com o carro, ai Deus, grita, ai Adão. Aprenda isso. Porque Deus está dizendo, por sua causa, essa terra que eu fiz, muito boa, será maldita e vai te trazer muita consequência. E aí vem o pior. Não fomos criados para morrer, devido ao pecado, você é pó e do pó você vai retornar. Entra a morte. Para piorar, entra a morte. E a gente tem que lidar com ela. Então não tem nada a ver com Deus. As desgraças, os sofrimentos, tem a ver com o pecado. Tem a ver com o que o homem permitiu entrar no mundo. Com a ação de desobediência. Ah, pastor, o que eu tenho com Adão? O que você tem que ser a eu e você lá? Nós faríamos a mesma coisa. Irmão, preste muita atenção. Se eu e você estivesse lá com a nossa esposa, ela botava essa maçã na nossa boca, como a Eva colocou na de Adão. Te garanto isso. Você pode dizer que não. Ah, não, quem manda em casa sou eu. Você não sabe como é que era a Eva, meu irmão. A mulher que Deus criou, aquela mulher sem pecado. Quando o homem olhou e disse, só tem essa, meu. O macaco tem a gorila, o cachorro tem a cachorra. E depois que ele já tinha experimentado, pior que antes da fruta, ele experimentou o fruto. Já era. Nós teríamos comido. E tem gente aqui que ainda comeria o pé todinho. Você fica dando uma dizendo, eu não faria igual a Adão. A mulher ainda fala, come o resto. Você comeu o pé de maçã inteiro. Ou perdão, maçã não, de fruta, que a Bíblia não fala que é maçã. Eu que estou falando que é maçã. Tu ia comer tudo. A mulher falou, vou comer tudo. Porque tem homem que a mulher fala, se falar para varrer a casa, ele limpa o banheiro e faz tudo. Então, Adão ainda foi aquele cara que comeu o fruto, mas você comeria o pé. Nós faríamos a mesma coisa. E Deus nos viu em Adão, e é por isso que todos pecaram. Então eu quero te mostrar que a origem do mal no mundo não tem nada a ver com Deus. Toda a tragédia é culpa do pecado. Por isso que Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo modo. Porque o problema não está na queda da torre, nem na ação de Pilatos, é o pecado. É o pecado que traz essa desgraça.
É o pecado que faz o cara na hora do parto, dar anestesia à mulher, estrupar ela tendo uma criança. O que é isso? Você fica abismado com isso, isso é o pecado. Isso é o pecado. E sabe quando é que a gente pode julgar esse médico? Quando nós estivéssemos no lugar dele e não fizéssemos o que ele fez, aí poderíamos julgá-lo. Mas enquanto não estamos no lugar dele, não poderíamos dizer que não faríamos. Então observe que o mal entra no mundo através do homem. Tem um versículo em Eclesiastes, era para me ter separado ele. Deixa eu lembrar se é Eclesiastes 3:20 ou 2:20, que diz: de que se queixa, não é Lamentações. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Não, vê o 3. Não está por aí, daqui a pouco vocês vão achar aí. Pode caçar por aí. De que se queixa o homem? Por que o homem reclama? Se ele reclama de quê? Das suas próprias ações, dos seus próprios pecados. Suas próprias ações. Olha lá, Eclesiastes 3:39. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Como pode um homem reclamar? Ele é punido pelos seus próprios pecados. É o pecado que faz isso. É o pecado no mundo. É por isso que Jesus morreu. Por causa do pecado. É por isso que Deus nos prometeu o céu. Porque essa terra já era, ela vai passar. É por isso que temos que ser transformados e levados para outro lugar. Por isso que aqui não é mais o nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz: vocês não são mais do mundo. Agora olha que coisa maravilhosa. Quando eu me converti, sem conhecer a Bíblia, Deus falou com o irmão: irmão, eu via que você ia cair num abismo, 2 anjos te pegaram, um de um lado para o outro, e te levaram para o outro lado do abismo. Eu nem tinha lido na Bíblia. Aí eu encontro Colossenses capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito. De onde Deus te tirou, meu irmão? Fala comigo: o reino que agora vivo não é mais o reino das trevas. Então qual é o reino que você vive? Colossenses capítulo 1, verso 3. Vê o Colossenses 2, 3. Por que eu errei isso aí? Não, está escrito: e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Está em Colossenses, mas eu errei o versículo, a referência. E nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Olha que transição. Eu e você somos tirados do reino das trevas. Estamos neste mundo, mas não somos mais dele. Somos tirados do reino das trevas. Olha lá. Colossenses 1,13, perdão. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só. E nos fez e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha a vontade de Deus. Eu não preciso saber qual é, eu preciso saber o que é. Asaf, no Salmo 73, antes dele reclamar e começar a reclamação, olha o versículo 1. Salmo 73, antes dele começar a falar que quase desviou, ele começa o Salmo dizendo: certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Olha esse vídeo. Solta o som, por favor. Eu sei que para uns vai ser a segunda vez, mas é interessante. Precisa ter som, né? Tem nada bem. Só amolação na minha cabeça, tá? Que saco. Então, mamãe, eu ando percebendo mesmo. Mamãe, tá percebendo? Percebendo o quê? Não, tem nada bem. Eu andei Só amolação na minha ultimamente, cabeça, tá? Que saco. Você tá... Então, mamãe, eu ando percebendo mesmo.
filho, um dia você vai ser adulto, você vai entender como que as coisas Eu andei funcionam, tá? percebendo ultimamente que você tá que a partir de hoje, tudo que você reclama... Filho, um dia você vai ser adulto, você vai entender como que as coisas funcionam, tá? Tipo assim, você já imaginou se a partir de hoje, tudo que você reclama fosse tirado da sua vida? Tipo assim, tudo que você reclama pra sempre. Não, só imagina. Ah, meu cabelo tá horrível. Pronto, ficou careca. Ah, eu não aguento mais a minha mãe. Bum, ela morreu. Eu não aguento mais o meu emprego. Ok, tá desempregada. Meu marido é uma praga. Tudo bem, você tá viúva. Ai, eu não aguento mais esse calor. Ok, a partir de hoje é só chuva e neve. Minha casa não é boa, está cheia de mofo. Pronto, você tá debaixo da ponte, que é melhor, não é? Nossa, Então, muito assustador, não é, mamãe? muito demais. Vamos tentar ser mais alegre a partir de hoje? Eu te ajudo. Ai, filho, você me ajuda mesmo? Claro! Então, ó, quando você acordar cedo, você agradeça. Quando o dia terminar, agradeça de novo. Nossa vida é tão boa e tão curta pra gente ficar reclamando. Meu filho, você tem razão, viu? Nós estamos ainda tomados de ideias erradas a respeito do plano de Deus para a nossa vida. Se cada um de vocês que estão aqui nessa noite entendesse que não estão aqui porque escolheram estar, porque acharam esse lugar legal, porque alguém te convidou, mas que Deus, pelo seu Espírito, te trouxe aqui e está tentando te mostrar que a vontade que Ele tem para a sua vida é boa, agradável e perfeita, mas você tem que parar de pecar, meu irmão. Pare de se entregar ao pecado, à dissolução. Observe, as coisas às vezes estão dando certinha para você, de repente vira tudo de cabeça para baixo. Aí você fala assim, foi Deus me castigando. Não é Deus, não. Deus não estava planejando isso para você, não. Foi o pecado seu, foi suas ações. Ah, mas eu estava quase dando certo o meu relacionamento, por que acabou? Suas ações, seu pecado. Enquanto nós ficarmos colocando culpa em Deus, nós não vamos melhorar, nós não vamos buscar melhorar, nós não vamos nos acertar, enquanto nós dizemos é Deus. A Bíblia diz que depois de tudo que Jó passa, a mulher dele fala, amaldiçoa Deus e morre. E Deus fala, diabo, mesmo você me incitando contra o meu servo Jó, ele não blasfemou. E Jó disse, mulher, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, ele ainda se levantará. Sabe o que acontece? Muitos crentes chegaram aqui nessa noite, mas passaram um dia reclamando. Olha, hoje isso não acontece mais, mas antigamente, na hora da comida lá em casa, às vezes tinha reclamação. Eu falava com a Fernanda, pare, eu tenho muito cuidado com comida, irmãos, eu tenho muito temor com comida, porque eu sei que falta na vida de muitas pessoas. Quando eu estou comendo lá em casa, todo dia me vem a preocupação de pessoas que não têm. Não é que não tem, às vezes não tem com a qualidade que Deus cuida da gente. Eu tenho um temor tremendo com isso. Mas eu vi dizendo, não arrume comida reclamando. Não, mas que você que não sei o que ia, veio lá bife em cima da mesa, tomate, toda a provisão de Deus. Um dia eu peguei a mesa e joguei para cima, com tudo arrumado, dia de culto. Eu enfiei a mão debaixo da mesa, mas quebrei prato, comida, panela, joguei tudo para o alto. De noite eu estava pregando no altar. E disse, a partir de hoje, toda reclamação na hora da comida, eu faço igual Jesus fez no templo, eu chuto a mesa. Não me arrependo até hoje. Sabe por que nós não estamos sentindo a presença de Deus agora? Porque passamos o dia inteiro reclamando, botando a culpa em Deus em coisas que é falta de nossa vida com Ele. Chegamos no culto de noite com o coração fechado e não temos alegria para louvar
louvá-lo. Ao invés de entrarmos por essa porta com um baita sorriso, dizendo, Deus é bom, e adorá-lo, e louvá-lo, e engrandecê-lo. Mas o que fizemos durante o dia? Reclamamos de tudo. Murmuramos de tudo. Reclamamos dentro de um carro bom, dentro de um emprego bom, dentro de uma casa boa, dentro de uma roupa boa. Hoje, quando saí da academia, eu disse obrigado por eu ter conseguido completar o meu exercício. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por isso. Sabe o que está faltando em nós? Robert Tom, no seu livro O Avivamento, o vinho novo é melhor. Eu comprei esse livro, eu li 100 capítulos dele, eu li metade dele num dia. São 200 páginas. Ele disse que um dia precisava de $2.000 para o orfanato que ele estava construindo. E Deus então orientou ir para um hotel. E ele disse, eu vou fazer o que no hotel, Senhor? Não tem dinheiro nem para pagar, vá para um hotel e tenha um tempo comigo. E quando ele chegou no hotel, Deus disse para ele, passe o dia me louvando. Porque tempos atrás eu estava até orando, irmãos. E observe os nossos louvores. Muitos dos nossos louvores são depressivos. São louvores que demora você falar alguma coisa de que Deus é bom. Na maioria das vezes, estou passando por uma situação, por um vale, e vai até dizer, a maioria até nossas músicas são fabricadas pelas circunstâncias, não pela palavra. Porque se cantássemos a palavra, meu irmão, que poder. Ele disse que foi para aquele quarto de hotel e Deus falou, passa o dia me louvando, precisando de $2.000. Era impossível, mas ele passou o dia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Ele disse que meio-dia um amigo dele ligou para ele, o amigo liga para ele convidando para almoçar e por acaso o amigo estava hospedado no mesmo hotel. Veja que Deus o mandou ir para um hotel. Ele não tinha dinheiro nem para pagar o hotel, mas ele foi para aquele hotel e Deus falou, passa o dia me louvando. O amigo falou, olha, eu estou aqui no hotel, queria saber onde você está. Ele falou, estou hospedado aqui. Que bom, então desce para almoçar comigo. Ele disse, olha, hoje não. Deus falou para mim passar o dia louvando e agradecendo a Ele. Ele disse, o quê? Deus falou, mas se amanhã tiver o convite, eu aceitaria. Ele falou, eu vou ficar aqui mais 2 dias, amanhã então a gente almoça junto. E ele passou o dia louvando a Deus. No outro dia ele foi almoçar com seu amigo. E almoçando os dois, o amigo dele fala para ele, eu acabei de fazer um bom negócio, vender uma propriedade. E eu disse a Deus que se eu conseguisse vender, eu daria o dízimo disso, senti de dar para você. E preencheu o cheque de $2.000. O que eu vim te dizer nessa noite, o que está bloqueando Deus de agir na nossa vida, é a nossa falta de adoração, e de agradecimento e de louvor. É parar de reclamar e começar a abrir a boca e louvar a Deus. Não é vontade de Deus que os nossos filhos não estejam na igreja. Não é vontade de Deus que nossa família não esteja aqui. O que está faltando é começarmos a agradecê-lo pelas bênçãos que Ele já nos deu, por aquilo que pedimos e confiarmos que já está vindo, que Ele já nos concedeu. O que falta em nós é gratidão. Durante a campanha de 12 dias de clamor deste ano, eu preguei e falei, Abraão aguardou as promessas de Deus, fazendo o quê? Dando. Já esqueceram, né, do grupo, glória a Deus, glória a Deus. Veja como a gente faz campanha, mas não guarda e termina o ano, as coisas não acontecem. E a gente pergunta por quê? Porque Deus falou como deveria ser feito. Só que a gente não guarda. Porque a gente está de olho nas circunstâncias, não na palavra. Roberto pregou aqui um dia sobre o povo olhando para as muralhas de Jericó, e ele disse, o povo não via as muralhas, eles viam a palavra de Deus no ouvido deles, o que Deus estava falando, e muitas das vezes estamos de olho nas circunstâncias. É por isso que viemos para a noite, estamos tão frios na igreja, não falamos mais em língua, não temos mais adoração, porque nós estamos treinados a ser ingratos o dia inteiro.
quando chegamos na igreja e fala, louva o Senhor, vou louvar a Deus porque meu dia foi tão ruim, tanta coisa mal aconteceu, mas não teve nada a ver com Deus, porque o desejo de Deus é que o seu dia fosse o melhor possível. O desejo de Deus é que você tenha saúde. O desejo de Deus é que você vive em paz. O desejo de Deus é que você vive em amor. O desejo de Deus é que você vive em alegria, em felicidade, em prosperidade. Porque a vontade de Deus, repita comigo, ela é boa. Ela é agradável. Ela é perfeita. Então você repita isso agora. Eu quero que você fique de pé e comece a repetir isso. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Vai falando